Bom dia, irmãos. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 53. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Relembrar algumas coisas aqui importantes sobre o livro. Primeiro, o livro de Isaías tem como tema salvação, a salvação de Deus. O nome Isaías no hebraico significa salvação do Senhor. O profeta Isaías foi casado, provavelmente teve 2 filhos. O seu chamado profético não está no início do livro, mas no capítulo 6, nós estudamos expositivamente aqui esse capítulo. Ele profetizou por 50 anos, do ano 739 a.C. a 686 a.C. Ele provavelmente morreu nas mãos do rei Manassés, que era descendente do rei Ezequias. E, segundo os comentaristas bíblicos, ele foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. O versículo-chave o capítulo-chave é o capítulo 12 de Isaías, que fala da salvação, e o versículo 18 do capítulo 1 é o convite da graça de Deus, da salvação graciosa de Deus. Nós falamos aqui que o livro ele está dividido em 2 partes. Eles são 66 capítulos. Tem os 39 primeiros capítulos que falam da condenação de Deus, do juízo de Deus. Esses 39 capítulos é como se fossem os 39 capítulos ou livros do Antigo Testamento, onde Deus, através da lei, revela o pecado do homem. A partir do capítulo 40 até 66, são 27 capítulos, que representaria aí os 27 livros do Novo Testamento, são 66 livros, por isso que Isaías é chamado de a Bíblia em miniatura. Fala sobre a consolação de Deus. Os judeus chamam essa segunda parte do livro de Isaías de livro da consolação. E para consolar o povo, no capítulo 40 a 48, fala da grandeza de Deus e a diferença entre Deus e os ídolos. Do capítulo 49 ao 57, fala da graça de Deus, através do Filho, do servo de Deus, o servo sofredor. E do capítulo 58 a 66, vai falar sobre a glória de Deus através do Espírito Santo. Então, as 3 pessoas da Trindade estão claramente vistos nos seus ministérios, nessa segunda parte do capítulo 40 ao 66. Aqui tem, a partir do capítulo 49, 4 cânticos que são chamados 4 canções do servo sofredor. Nós vamos pegar o último, que está justamente em Isaías 53, ele começa no 52:13 e vai até 53:12. Então eu queria meditar com vocês hoje nesse capítulo 53, no capítulo 54 e no capítulo 55. É uma trilogia aqui, bem clara. No capítulo 53, você tem a obra da expiação de Cristo, a doutrina da substituição, Cristo morrendo em nosso lugar, Cristo comprando a sua igreja. Isaías 53, de 1 a 12. No capítulo 54, você tem aqui o futuro glorioso da igreja. Essa igreja que é comprada no capítulo 53, ela é edificada no capítulo 54. Então ele vai falar sobre o futuro glorioso de
de Sião. O capítulo 55 é um convite, o Deus oferecendo gratuitamente a sua salvação. É como se formasse uma trilogia aí. A igreja comprada, a igreja redimida, a igreja sendo portadora da mensagem da graça. Capítulo 53, todo mundo conhece. Nós temos aqui, capítulo 53, se você quiser anotar alguma coisa, nós temos a doutrina da expiação de Cristo. No capítulo 53, nós temos 3 divisões bastante claras aí. 53, de 1 a 3, você tem o servo ferido. De 1 a 5. Do versículo 6 a 9, tem o servo obediente. E 10 a 12, o servo glorioso. Veja bem, vamos rapidamente, eu vou passar aqui. O profeta começa com a pergunta, no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Se você observar dos versos 13 a 15 do capítulo 12, está falando sobre Jesus Cristo sendo revelado às nações. E aí ele começa o capítulo, que forma uma canção, com essa pergunta: alguém creu? E é tão interessante, porque aqui ele vai usar uma figura de Deus. O profeta Isaías é fantástico, nós já estudamos aqui alguns detalhes da revelação dele, mas ele fala a quem foi revelado o braço do Senhor. Lá no Salmo capítulo 8, versículo 3, fala que a criação são obras dos seus dedos. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 3, diz que Deus tira o povo do Egito com a sua mão forte. Mas aqui, na salvação, fala do braço que é do Senhor. O que significa isso? Significa que a obra da salvação, ela exigiu muito mais de Deus do que a obra da criação. Na obra da criação, o que é que Deus faz? Ele diz, haja luz e o quê? Houve luz. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Mas a obra da redenção exigiu o quê? A sua encarnação, o seu sacrifício. Então o preço da redenção, se a gente fosse assim atribuir uma nota de dificuldade, a redenção custou muito mais do que a criação. Está forçado o texto? Não, né? Veja que ele começa dizendo, porque foi subindo como renovo perante ele. A palavra renovo aqui é um broto que brota numa terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É muito interessante, porque o broto nasce de algum toco que ficou. E esse toco é o povo de Israel, o remanescente. A ideia de uma raiz numa terra seca, se você for observar a figura, metáfora dele aqui, não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha beleza, não tinha agrado nenhum do ponto de vista da estética. Ele nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, morou em Cafarnaum e morreu em Jerusalém.
Uma vida de 33 anos, não viajou mais do que 200 quilômetros, não saiu daquela região. E todos nós sabemos da história de Jesus. E no versículo 3, lê comigo o versículo 3, o que diz? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Se você observar, o mais rejeitado entre os homens, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, pela sua família, pelos seus discípulos. E na cruz, ele foi desamparado por Deus, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele também é chamado de homem de dores. Homem de dores. E que sabe o que é o quê? Padecer. Ou seja, não existe para nós, seres humanos, nenhuma dor que Cristo não experimentou. A dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor da traição. Você pode colocar qualquer tipo de dor, física e emocional. Eu li um livro escrito por um cirurgião que descreve, do ponto de vista médico, o que Jesus Cristo sofreu na cruz. É um absurdo, do ponto de vista da medicina. O sofrimento de Cristo não tem precedentes. As pessoas escondiam o rosto dele, e ele foi o mais rejeitado entre os homens. Então, se você tem problema de rejeição, Cristo resolve para você. Tá certo? E ele sabe o que é a dor da rejeição, ele sabe tudo. Você que foi rejeitado no divórcio, no casamento, você que passou por experiências das mais terríveis, Jesus, ele se identifica conosco. Mas, a partir do verso 4 até o versículo 6, você tem o cerne do propósito para o qual Jesus Cristo veio. Esses versículos, eles resumem, mais ou menos, a doutrina da expiação. É uma expiação cuja natureza é vicária ou substitutiva. Assim como os animais, eles substituíam a pessoa do ofertante, o texto vai dizer aqui que Jesus Cristo, ele assume substitutivamente o nosso lugar. O Pai, como o sacerdote fazia, imputou sobre ele, colocou a mão sobre a sua cabeça e transferiu para ele todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Veja o texto como é detalhado. Vamos lá, o que diz aí? Certamente ele tomou sobre si o que? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Louvado seja Deus por isso. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina fundamental da Bíblia. A doutrina da expiação. E quem é o autor da expiação? Se você observar bem,
Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Se você observar o que está lá em João, capítulo 10. João, capítulo 10. Versículo 17 e 18. João 10, 17 e 18. O que diz? Por isso, o Pai, porque eu dou a minha vida, para o quê? A reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandato recebi de meu Pai. Então, a expiação é um ato de Deus. Jesus, ele se oferece para morrer em nosso lugar de forma voluntária. Veja lá no versículo 6, lê o versículo 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, quando você for estudar essa doutrina, você tem que entender que o ato da expiação foi um ato de Deus. Ele. Por isso que o livro chama Salvação de Deus. Porque a salvação não é um ato do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Se você observar, no versículo 10, por favor, de Isaías 53, diz assim: todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo. Moê-lo. Quem é antigo aqui sabe, aquelas máquinas de moer carne que você parafusava na mesa, assim, ia colocando ali, ó. Então agradou a Deus moê-lo. Foi do agrado de Deus. Presta atenção que isso é muito importante. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Como é que a igreja entendia a morte de Cristo? Um ato romano, um ato judaico ou um ato divino? Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Versículo 24. Qual é a reação da igreja? Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o Deus Criador, o Deus que se comunica, no versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. A citação do Salmo 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas veja bem, vamos ler juntos, versos 27 e 28, o que diz? Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito, o quê? Então a obra de Cristo, a morte de Cristo, a expiação de Cristo, foi algo pré-determinado por quem? Por Deus. Tá certo? Então não foi nada do Supremo Tribunal Federal, nem do establishment, né? Resolver matar Jesus. Jesus também não foi um mártir, como alguns querem colocar. Não, ele é uma oferta pelo pecado. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Estão entendendo ou não? Agora veja o texto
de Isaías, vamos voltar para Isaías. A partir do versículo 7, vai mostrar aí que ele foi obediente. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu o quê? Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linguagem, quem dela cogitou? Depois que ele foi morto, quem é que se preocupou com Jesus após a sua morte? Ele não teve descendente, ele não teve filhos, absolutamente nada. Diz o texto: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele o quê? Ferido. Você se lembra que depois da ressurreição, Jesus Cristo só se manifestou a quem? Ao seu povo. Jesus não foi mais ao templo dar uma aula, Jesus não foi mais a lugar nenhum, ele foi para Galileia, que ele ficou 40 dias na terra, sem se revelar a ninguém, exceto a sua igreja. Esse foi o plano dele. Versículo 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Lembre-se que ele morreu às 3 horas da tarde, e ele não tinha onde ser enterrado. Aí aparece um homem chamado José de Arimateia, que tinha um túmulo novo, ele era rico. E aí Jesus descansa ali, e ao terceiro dia ressuscita. A partir do versículo 10, e eu queria que você entendesse quais são os resultados dessa expiação. Os resultados, diz assim: designaram-lhe a sepultura, do versículo 10, todavia ao Senhor agradou o quê? Moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua o quê? Posteridade, e prolongará os seus dias. Ou seja, a oferta de Jesus pelo pecado gerou um resultado. E esse resultado somos nós, a igreja dele. Ele morreu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que através da sua morte e da sua ressurreição, nós pudéssemos viver para sempre. A sua posteridade. Diz no versículo 11, olha que coisa linda. Ele verá o quê? O fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Eu queria que você fosse lá para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, portanto também vós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Jesus, agora veja que coisa linda, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Significa que Deus, Cristo, quando olha para a sua igreja, para o seu povo redimido, ele sente o quê? Alegria. Alegria. Por isso que quando um pecador se arrepende na terra, existe o quê?
Alegria nos céus. Jesus ensina isso nas 3 parábolas de Lucas, capítulo 15. Quando há conversão, é mais uma ovelha, pela qual Cristo morreu, que está sendo convertida pelo Espírito Santo. Então, não sei se vai ajudar na sua autoestima, mas Jesus, quando olha para você, sente alegria. Porque você não presta, mas Ele te ama. Você não vale nada, mas Ele diz: eu gosto de você. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus. Voltando lá, eu queria que você entendesse um ponto fundamental dessa doutrina da expiação. A expiação de Cristo, ela é suficiente, a obra dele é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas a obra de Cristo é eficiente somente para salvar o seu povo. A expiação de Cristo é limitada. Ele não morreu por todos no sentido universal. Ele morreu por todos no sentido dos seus eleitos, das suas ovelhas. Vamos ver aqui, gente. Vamos ler juntos? Isaías 53, 11, o que diz? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Grifa aí. Grifa aí. Justificará a todos? Justificará a muitos. Por quê? Porque as iniquidades deles quem? Dos muitos. Levará sobre. Então ele levou sobre si aquilo que Paulo diz: Cristo amou a sua igreja e a si mesmo o quê? Se entregou. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, presta atenção, Cristo, quando subiu à cruz para morrer, ele sabia por quem ele estava o quê? Morrendo. A expiação de Cristo, ela é suficiente para salvar quem ele quiser, mas ela é eficiente somente para os seus eleitos. E veja que ele vai agora interceder. Veja aí, 53, 12. O que diz aí? Por isso eu lhe darei muitos, não todos, muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores o quê? Intercedeu. Então a obra da intercessão de Cristo é uma continuação da sua obra de expiação, de redenção. Vamos lá para João 10. João 10. Por isso que, uma vez salvo, salvo para sempre. Você não vai se perder, tá? Não tem um anjo lá no céu escrevendo seu nome, aí você pega, apaga com um branquinho. Não é assim, não. Você está de brincadeira. Jesus salvou você, pagou o preço dos seus pecados, presente, passado e futuro. Você está salvo, você está redimido. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, Jesus diz, João 10, eu sou bom, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas o quê? Ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conheceu a mim, e eu a conheço, o Pai. Aí o que ele diz, verso 15? E dou a minha vida pelas ovelhas.
Agora veja no capítulo 10, versículo 26. O que é que diz? Mas vós não o quê? Credes, porque não sois o quê? Das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amém? Então, pastor, será que eu sou salvo? Meu filho, a salvação não depende do que eu e você sente. A nossa salvação, a segurança da nossa salvação depende do que Cristo fez por nós. Tá certo? Você pode passar por crise aí, né? Tem dia que você acorda achando que é salvo, vai dormir achando que está perdido. É assim. Mas a garantia, a segurança não está em nós. Ninguém arranca o quê? Das minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Amém? Então, a doutrina da expiação é a doutrina belíssima, porque ela mostra que a salvação é toda de Deus. Ele que nos redimiu. Veja aqui, por favor, João 17. João 17, Jesus vai orar. E a oração sacerdotal de Jesus, João 17. Ele diz assim, versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, ele tem guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu o quê? Me enviaste. Lê o versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou o quê? Glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como... Veja no versículo 15, o que ele diz? Não peço que os tires do mundo, e sim... Então, é o Senhor que nos guarda. Ele é o pastor de Israel. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e havia a vitória de vocês também. Só ter paciência. Tá certo? Uns 80, 90, você está livre. Por isso que os puritanos diziam que o dia mais importante do crente é o dia da sua morte. Porque aí todo o seu sofrimento acaba definitivamente. Veja, quando Paulo vai ensinar essa doutrina, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31, as provas e a certeza do amor de Deus. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34, o que diz? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? Intercede por nós. Está convencido ou não? De que a expiação é uma obra de Deus? Que você vai chegar ao céu, não pelos seus méritos, pela sua capacidade de perseverar. Certo? Você vai chegar ao céu porque Deus não vai jogar você fora. Lembra que ele disse para Pedro? Pedro, o diabo pediu para se andar com você, mas eu intercedi para você.
Decidi você, Pedro, para que a sua fé, ela não seja destruída. Amém? Então, irmãos, essa doutrina é a doutrina que traz conforto para o nosso coração. E não somente isso, porque tem uns pessoal meio xarope que diz assim: se eu estou salvo, eu vou pecar um pouco. Vou tirar umas férias do mundo. O que Paulo vai dizer lá em Romanos 6? Vamos lá. Romanos 6. Isso está na moda agora, diz que é hipergraça. O cara se converte e fica do mesmo jeito. Matando, roubando, mentindo, fazendo coisa errada. Não. Ah, mas eu sou salvo pela graça. Sim, filho, é salvo pela graça, mas a graça, a justificação vem acompanhada da santificação. O que Paulo diz? Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele diz: se a graça foi abundante na minha conversão, eu vou continuar pecando para que Deus aumente a graça? O que diz, versículo 2? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele, o quê? Morremos. Então, se você morreu com Cristo, se você ressuscitou com Ele, você agora é uma nova criatura. Se você mentia, para de mentir, começa a falar a verdade. Se você roubava, para de roubar, vai trabalhar e ajudar o outro. Está lá em... Isso é santificação, mudança de hábitos, mudança de comportamento. Vamos, por favor, lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Versículo 5. Pedro vai dizer assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança o quê? A piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Agora vamos lá, firme, a partir do versículo 8, vamos lá? Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Pedro fala aqui que nós vamos crescer no pleno conhecimento de Jesus e as virtudes de Cristo estarão presentes em nós. Está certo? Ele diz, versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar o vosso chamado e a vossa o quê? Eleição. Então, o que confirma que a pessoa é crente, mesmo eleita de Deus, salva, é a vida santa. É busca pela santificação. Então, a graça não é para pecar não, filho. A graça é para buscar o quê? A vida de santidade. É sermos transformados e conformados com a imagem de Jesus. Tá boa a aula ou não? Olha lá. Se aparecer aquele negócio da Drogazil, né? Você faz avaliação lá, né? Não vai dar tempo para a gente mexer nem nos 54 hoje. Mas vamos lá.
Isaías 54, 53, termina. Agora, veja como é que começa o capítulo 54. Como é que está aí? Canta alegremente, ó estéril, que não desce a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem o quê? Aqui está falando sobre o futuro glorioso de Sião. Quando você entender Sião, quando você aparecer esse termo Sião, sempre no Antigo Testamento é a igreja. Não é somente o judeu, mas o judeu com os gentios. Sião é um símbolo da igreja completa de Cristo. Veja como é que termina o capítulo 54, a partir do versículo 13. Diz assim: todos os teus filhos serão ensinados no Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Versículo 17, toma posse aí, como diz o pentecostal, vamos lá. 17, o que diz? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Não tem mais agora para o diabo, nem para o inferno, nem para ninguém. O nosso direito procede o quê? De Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso, como Pai, o nosso protetor, o nosso provedor, é aquele que cuida de nós. Ele é o nosso advogado também. Por isso ninguém pode acusar, pode tentar prejudicar, mas Deus sempre será o nosso defensor. Por isso que Deus diz assim: meu filho, olha, não vos vingueis uns aos outros. A vingança pertence a quem? Ao Senhor. Então, se você tem um tribufu ali perturbando, entrega para Deus. Certo? Fala assim: Senhor, está nas tuas mãos, porque eu não vou sujar minhas mãos com essa tranqueira, não. Entrega a sua causa para Deus. Deus é o nosso defensor. Cuide do seu caráter, que Deus vai cuidar da sua reputação. Deus vai defender você. Amém? Aí o capítulo 55, eu vou pregar amanhã esse texto. A todos vós, os que tendes sede, vinde o quê? As águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Veja que aqui a graça que está na expiação, a graça que está na construção da igreja, no resultado da expiação, agora a graça está aqui sendo oferecida, né? Deus nos oferece gratuitamente a sua salvação. A salvação de Deus baseia-se na obra de Jesus, no capítulo 53.
Atos 4,12 diz que não há outra maneira de salvação que não seja através do seu Filho. E ele oferece aqui a salvação graciosa. Para quem? Para os sedentos e os falidos. Para aqueles que têm sede e dinheiro e são autossuficientes. Aqueles que tentam se salvar pelo esforço próprio. E o que o texto está nos ensinando aqui é que não adianta você gastar dinheiro com aquilo que você não pode resolver. A salvação não pode ser comprada, nem por dinheiro, nem por justiça própria. Você tem que reconhecer que está perdido e não consegue se salvar. E que está perdido e está tentando se salvar, lutando, querendo de todo jeito, não vai adiantar. O refrigério, a nutrição e a alegria são resultados da salvação, da graça de Deus. Por isso, veja no versículo 3, ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma o quê? Viverá. Lembra de Efésios 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pela graça sois salvos. Então, a salvação fundamenta-se na obra expiatória de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler só um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O que diz aí? Bem forte, vamos lá. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos. Amém? Por quê? Porque só Jesus morreu por você. Só Ele pagou o preço. Não foi Allan Kardec, nem qualquer outro religioso, nem você poderia pagar o preço da sua redenção. Mas Ele pagou e pela graça nós somos salvos. Senhor Deus, não existe algo tão confortador para o nosso coração do que descansarmos na obra de Cristo. Essa obra suficiente, eficiente, definitiva, que apaga todos os nossos pecados e que nos dá a vida eterna, Senhor. E não importa o que vai acontecer comigo, com qualquer um irmão aqui, se Cristo já nos comprou, nós somos dele para sempre. E ninguém pode nos tirar das tuas mãos, e ninguém pode anular a nossa redenção, a nossa salvação. Conforta o coração do teu povo nesta manhã, anima, alegra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.